A gente vai discutir um monte de coisa no futebol brasileiro que é até importante, parte tática, técnica, formação de jogador, mas tudo vai esbarrar nas oligarquias ininterruptas do futebol brasileiro. Edinaldo Rodrigues foi afastado agora, não comprando o barulho dele, tá? Eu acho que era uma gestão péssima até aqui em todos os sentidos, dentro de campo, administração futebolística e desportiva da CBF, administração em todos os sentidos, a CBF piorou, setor comercial, marketing, redes sociais, a CBF piorou em absolutamente tudo, então não tô colocando aqui isso não é uma defesa do Edinaldo Rodrigues, pelo contrário, não boto minha mão no fogo por ninguém na CBF, mas essa saída mostra muito disso. Sabe? O quanto que essa oligarquia é muito bem definida, o quanto que pessoas não perdem poder, o quanto que pessoas podem dar rasteira nos outros dentro desse ambiente da CBF e qualquer evolução que a gente tente fazer no futebol, um bom treinador que surja, uma boa equipe que surja, um bom modelo de jogo, ótimos jogadores, enfim, iniciativas, boas gestões de clubes, como a gente tem hoje no Fortaleza, por exemplo, entre outros clubes, tudo isso vai esbarrar nessa política, nessa oligarquia muito forte, muito bem definida, cara. Que é quase um coronelismo, sabe? Quase a capitania hereditária, tá ligado? E é o seguinte, explicando a situação, o Edinaldo Rodrigues ele foi afastado porque ele, na verdade, ele tinha sido eleito após um termo de ajustamento de conduta lá atrás. Vocês lembram que o Rogério Caboclo, aquele cara que assediou uma mulher, que era presidente da CBF, ele foi afastado? Então, o processo do Rogério Caboclo não foi pra frente por conta desse termo jurídico. Tô falando numa linguagem mais leiga para vocês entenderem, então não vou utilizar termos judiciais e tal, até porque eu também não entendo direito, né? E aí, pelo que eu entendi, né, lendo as matérias, o Edinaldo se baseou nisso para ser eleito presidente, porque se aquele processo fosse para frente, teria de ser convocado, agora não me lembro se seriam de ser convocadas novas eleições, ou se um outro membro da Confederação Brasileira de Futebol ia assumir a presidência. Obviamente que uma galera fez vista grossa, e aí você pensa o quê? Houve um combinado, né? Vamos seguir algumas diretrizes, né? Combinados, acordos, tudo mais. E as informações do jornal O Globo são de que o Edinaldo Rodrigues, ao chegar na CBF, ele não cumpre esses acordos. Acordos feitos com inúmeras pessoas na CBF, acordos comerciais, né? De empresas parceiras da CBF, ele não cumpre esses acordos. E com isso ficou muito fácil para uma galera, vamos tirar o termo aqui então. Tirando o termo de ajustamento, tá fora. Ou seja, o Edinaldo, tipo assim, mano, não sei o que passa na cabeça dele. E ao mesmo tempo mostra, né, o quanto que esse poder, né, essa loucura toda que acontece na presidência da CBF, assim, vem de muito tempo e a gente não foca nisso, cara. Você já percebeu há quanto tempo que a gente não tem uma eleição direta? Né, tipo assim, pra presidência da CBF. Eu acho que a gente teve uma em 30 anos, cara. A última eleição direta tinha sido lá quando o Giulite Coutinho concorreu. Aí depois a gente só teve candidato único, ou passagem de bastão, cara. Ou alguém renunciando, ou alguém envolvido com corrupção, aí entra o outro também é envolvido. E a gente fica aqui discutindo, mas esse técnico é muito ruim, se botar o outro técnico, se botar o técnico gringo vai tudo voar. Mas se mudar a tática, a gente começar a jogar igual o Guardiola aqui, a gente vai... Cara, não é isso, irmão. Não é isso. O calendário do futebol brasileiro é sucateado. É jogo atrás de jogo porque o estadual tem 16 datas. O estadual tem 16 datas porque as federações têm muita influência política. Política de quê? Voto. Voto pra quê? Cadeira presidencial, poder, prestígio, privilégio. Então tudo que atrasa o futebol e que a gente não vê mudança, arbitragem, calendário, jogos, campeonato estadual sucateado, o VAR é uma bagunça, é uma zona, os estádios são precários, as equipes não têm condições, principalmente de divisões inferiores. Tudo isso não evolui, porque para isso vai ter que mexer peças no tabuleiro. Você vai acabar desprestigiando essas oligarquias. Você vai acabar fazendo com que essas estruturas hierárquicas muito bem definidas, de pessoas que estão ali, cara, no topo dessa pirâmide, cara, mas, assim, com muito privilégio, percam algo. E elas se mexem. Repito, não tô falando de ninguém nesse específico caso, tá? Porque parece que o Edinaldo Rodrigues fez besteiras, eu também detesto ele como presidente, embora não conheça como pessoa. E quem, né, orquestrou isso supostamente, né, eu também não coloco a minha mão no fogo, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né, essas pessoas que causaram tudo que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas. Se o Brasil virou essa zona, e a consequência é o dentro do campo, a consequência é o que a gente tem na nossa seleção, a consequência é o afastamento do público, tem muito a ver com essas pessoas, cara, com esses caras, que mais se importam com eles, com prestígio, com poder, com dinheiro, com acordos, né, com a taça de champanhe do que propriamente com a evolução no futebol. E olha que já são caras que, deve ser nadar no dinheiro já. Então, assim, a gente tem o presidente do STJD nesse momento, portanto, interinamente como presidente da CBF, para convocar novas eleições.
E essas novas eleições, se duvidar, a gente deve ter até candidato único. Quem sabe? Vai todo mundo se ajeitar, ninguém quer se comprometer com ninguém, ninguém quer ficar contra quem tem poder, e no fim das contas tudo vai se ajeitar. E aí o seu dirigente, o dirigente do seu clube vai continuar reclamando de coisas que ele poderia se posicionar diferente. O árbitro que fala que tem que ter melhores condições, ele poderia se posicionar diferente também. No fim das contas ninguém se posiciona, fica toda essa zona e a gente vai sempre esbarrar nessa oligarquia louca, cara. Né? É aquilo. Se esses caras não querem largar o osso, querem continuar no poder, querem ter um prestígio, não tem muito o que mudar. Sabe? Não vou ser ingênuo aqui pra falar que, não, um dia a gente vai ter a CBF como uma empresa séria, justa. Não, isso não vai acontecer, cara. Nunca aconteceu. E não é agora, depois de, quase 100 anos de CBF que vai acontecer. 70 anos, que seja, enfim. Contando CBD, CBF, né? Mas agora, será que não dá pra essas pessoas, tipo assim, quem assumir a presidência? O cara é o presidente, ele virou o rei, né? Coloca um chefe, coloca um diretor, coloca um coordenador, um diretor executivo. Esse cara vai ser o mandatário da seleção brasileira. Nós vamos definir aqui o campeonato e a seleção brasileira vai ser cuidada por esse profissional, esse ex-jogador, esse dirigente. Esse cara vai tocar a seleção com autonomia. Para que eu tô colocando como se eu fosse presidente da CBF, como se eu fosse esse velhote. Eu, que sou um merda, não entendo nada de futebol, eu não possa atrapalhar os processos. E aí você continua com a tua mamata, irmão, só que você não prejudica o meio. Tá ligado? O mínimo era isso. O máximo era você ter uma revolução no futebol brasileiro, coisa que não vai acontecer. Nunca, tá? Mas o mínimo era isso. Quem tem esse prestígio, esse poder, não vai largar o osso, que no mínimo deixa a CBF na mão de um cara, do jeito que tinha mais ou menos ali com o Tite, com o Edu Gaspar no determinado momento, para ninguém atrapalhar processos. E a gente teve esse retrocesso ainda maior com tudo isso, certo? E a consequência disso é o que a gente está vendo, essa bagunça de novo na CBF. Eu temo muito pelo que vai ser o ciclo do nosso futebol, do Campeonato Brasileiro e da Seleção Brasileira, tá? Eu acho que a gente tem chance de bater, né, depois do fim desse ciclo, se nada mudar, se a gente não tiver alguém que justamente dê essa autonomia para essas pessoas, eu temo o fator que é o seguinte: a gente tem um dos maiores vexames que a gente já teve em competições, em Copa América, Copa do Mundo, eliminatórias, porque eu acho que a gente caminha para isso.